Olá, irmãos. Que Deus esteja nos abençoando, que nós possamos ser edificados em torno da palavra de Deus, com mais uma mensagem nesse dia. Meus irmãos, quem mora na roça e cria porcos, sabe o quanto que o animal se agrada quando, na hora de alimentá-los, jogamos ali restos de comida, pedaços descartados de legumes, verduras, algumas cozidas, alguns pedaços estragados até. Nós jogamos para eles ossos, soro de leite, né? Tem tudo aquilo que é resto, tudo aquilo que não serve para a gente joga para o porco e ele come, faz um grande banquete com isso. Misturamos tudo e nós chamamos esse alimento dos porcos de lavagem. A lavagem não serve para nós nos alimentarmos, mas é um banquete para os porcos. Isso deve-se porque há uma grande diferença entre nós e os porcos. Nós buscamos manter a nossa alimentação a mais limpa possível, a mais higienizada. Por quê? Para que nós evitemos contaminação, para que evitemos intoxicação, para que nós não possamos surgir alguma doença estranha que possa nos contaminar outras pessoas ao nosso redor. O porco, pelo contrário, só quer comer, independentemente da situação que se encontra a sua alimentação, a sua comida. Citei esse exemplo para que nós saibamos também que há uma diferença muito grande entre nós e Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, o verso 8 e o 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Esse distanciamento que temos de Deus se dá pelo fato dele ser o Criador, e nós, criaturas, seres criados. Deus, ele é infinito. Nós somos finitos. Deus, ele é independente de qualquer ser ou qualquer coisa. Nós somos dependentes. Esse distanciamento se dá pelo fato das nossas naturezas. Deus tem uma natureza divina, em contraste com a nossa natureza humana, limitada. Esse distanciamento, devido às naturezas que existem, divina e humana, se torna uma abominação totalmente desprezível a Deus quando a natureza humana se uniu ao pecado. Unidos com o pecado, sendo nós escravos do pecado, todos os nossos atos, mesmo aqueles que aos nossos olhos são bons, são totalmente desprezíveis diante dos olhos de Deus. Não importa se nós nos consideramos bons. Nós, por causa do pecado que habita em nós nos tornamos pecadores. E todos os nossos atos são também contaminados por causa do pecado. Por isso nós podemos afirmar que não existe um ser humano realmente bom, porque o pecado contamina todo o nosso ser, todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos. E o pecado torna-nos desprezíveis, prontos para sermos punidos por Deus. É isto que nós lemos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, o versos 5 e 6, 5 ao 7. Diz assim:
Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Já ninguém há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Esse texto nos diz que as nossas justiças, por causa do pecado que contamina todos os seres humanos, são, aos olhos de Deus, trapo de imundícia. Aquilo que nós consideramos como justo, como bom, como agradável aos nossos olhos, é, aos olhos do Senhor Deus, como trapo de imundícia. Como poderíamos ser nós aceitos por Deus, se tudo aquilo que nós achamos e consideramos bom, se tudo aquilo que o máximo da nossa moralidade e nós alcançamos e dizemos que é o melhor possível, Deus considera como trapo de imundícia? O próprio Isaías fala, no verso 5, como nós seremos salvos? Da mesma forma como nós repugnamos o alimento dos porcos, que nós damos aos porcos, Deus abomina as nossas ações e abomina as nossas ações que consideramos boas por causa do pecado. Mas esse mesmo Deus que abomina o pecador por causa do pecado, que se enoja com as nossas ações contaminadas, determinou de uma maneira que pudéssemos ser limpos. Deus, na sua imensa bondade, com a sua misericórdia, arranjou um jeito para que nós não permanecêssemos nessa situação que nós nos encontramos. Deus, ele cria uma maneira para que nós pudéssemos, nós, pecadores, manchados e marcados pelo pecado, Deus criou um jeito para que nós pudéssemos estar na sua presença santa. E a maneira foi vir ao mundo, viver entre nós, viver aqui na terra, sem contaminar-se com o pecado e, por fim, pagar o preço da condenação que todos nós merecíamos. Ele, por amor, pagou o preço de todos quantos ele amou. Ele entregou-se por todos eles. Por meio de Jesus Cristo, nós, que não poderíamos nos achegar à presença de Deus por causa do nosso pecado, do pecado que contamina o nosso ser, agora, por meio de Cristo, podemos nos achegar a Deus. Jesus Cristo tomou o nosso lugar de pecador e colocou sobre nós uma roupagem limpa. Ele colocou a sua vida santa sobre nós e pegou a nossa impureza e levou sobre si, pagando um alto preço, o preço dos nossos pecados, e assim purificando-nos de toda a nossa injustiça. Meus irmãos, já imaginou o quanto que nós recebemos de Deus? Já imaginou que nós, por causa dos nossos pecados, jamais poderíamos nos achegar à presença do Senhor Deus? E Ele fez tudo por amor. Ele nos amou, entregou-se por nós, tirou-nos do lamaçal do pecado,
para colocar-nos no reino do Filho do seu amor. O que você tem feito para esse Deus que tudo fez por você? Como você tem dedicado a sua vida a Ele? Você tem servido? Você tem obedecido os seus mandamentos? Você tem se dedicado de fato a Ele? Você se coloca diante dele em oração? Lê a sua palavra? Se dedica? Você proclama a sua palavra àqueles que ainda não o conhecem? Meus irmãos, que nós, diante do grande amor de Deus, possamos também dedicar-nos para servirmos a Ele cada vez mais com todo o nosso coração. Que Deus esteja assim nos abençoando. Vamos orar. Santo e eterno Deus, que a tua poderosa mão e a tua poderosa graça esteja sobre nós. Que a tua palavra venha a mostrar o quanto nós éramos indignos de estarmos na tua presença, mas o quanto que Jesus fez para nos tornar aptos para estarmos na tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela obra de Cristo e que nós possamos nos dedicar cada vez mais para fazermos mais e melhor para o teu reino. Esta é a oração que nós fazemos no nome santo do teu Filho amado Jesus, nosso Senhor. Amém.